Ei, gente, hoje é dia de live exclusiva no canal de YouTube, tanto que eu tô com o meu quadro aqui todo riscado. Hoje nós vamos falar no canal de YouTube para os membros do canal de YouTube. Não é uma live para todo o canal de YouTube, é aquela live que acontece 2 vezes por mês. Vai começar às 20 horas e são 19h27. E eu vim aqui falar com vocês, dar uma palhinha do que vai ser essa live. Da onde vem tanta tristeza? Nós vamos falar lá no canal de YouTube sobre o transtorno depressivo. O tema dessa live de lá, exclusiva para membros. Você pode se tornar membro, você pode entrar ainda, dá tempo. Vai ser às 20 horas a live exclusiva. E a gente percebe que a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU, falou que quando chegasse 2020, nós estaríamos com 30% da população com transtorno depressivo. Só que quando chegou 2020, chegou junto com 2020, chegou a pandemia. No dia 12 de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou que nós íamos viver a pandemia e ainda estamos vivendo. Já tem 1 ano e 3 meses que nós estamos vivendo a pandemia. Dia 12 de junho, dia 11 de junho. Então, março fez 1 ano, abril, maio, junho, nós vamos chegar a 3 meses, 1 ano e 3 meses, no dia 11 de junho. Junho já está chegando semana que vem. E aumentou significativamente. Estima-se que metade da população mundial esteja vivendo com transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade. A outra live que nós fizemos exclusiva para membros, nós falamos de transtorno de ansiedade. Tem um livro que eu postei no History, um psiquiatra que foi no Pânico, agora eu não me recordo o nome dele, Pablo Vinícius. Bota na rádio Pânico, na rádio, bota o psiquiatra Pablo Vinícius, acho que é Pablo Vinícius, porque o livro eu deixei na minha bolsa, que hoje eu saí, eu gosto sempre de levar um livro. O livro dele é muito interessante, ele fala de transtorno de ansiedade no livro, e ele fala do uso exagerado dos benzodiazepínicos, dos tarja preta, e assim, ele tem um pensamento muito bom, ele é um médico psiquiatra, e coloca o nome dele, Pablo Vinícius. Sigam até ele aqui no Instagram, ele tem Instagram, muito interessante, porque é uma leitura fácil, não é uma leitura acadêmica, é uma leitura para o senso comum. E aí, eu fiz esse quadro aqui, ó, eu vou falar para vocês o que eu vou conversar da live exclusiva, ó, esse quadro aqui, eu vou explicar eles, aí eu fiz a apresentação tá aqui, deixa eu até mostrar para vocês a apresentação que eu fiz, óbvio que eu não vou mostrar tudo, né? Mas os membros exclusivos do canal, eu tô fazendo a minha aula aqui, eu tava fazendo a minha aula aqui, eu tô terminando uma aula, não, eu tô assistindo a aula, não tô fazendo a aula não, eu tô assistindo. Então, deixa eu abrir aqui os 2 arquivos da aula de hoje, porque todas as lives exclusivas de membros, nós entregamos o material antes da aula, para eles poderem acompanhar a aula. Deixa eu rapidinho aqui, tá, gente? Estou virada para cá só porque eu estou procurando a aula dos 2 slides que eu fiz de transtorno depressivo. São 2 slides, 2 apresentações. Já foi mandado o link para eles, para quem é membro exclusivo do canal. E agora, eu só quis vir mostrar para vocês, porque essa semana minha tá muito corrida e eu acabo não tendo tempo de fazer as lives. Hoje eu saí à tarde, tive que ir na cidade, então como eu ia ficar mais tempo no carro, eu fiz uma live lá no carro, até falando de inteligência emocional, que tá lá no YouTube já, que eu postei hoje à tarde. Então, as 2 lives de hoje, uma é essa aqui, deixa eu ver, essa é a primeira live, primeiro material, e tem esse aqui também, que aí eu explico como que consegue ver no DSM-5, que é a Bíblia da Psiquiatria. Então aqui, ó, quais são isso aqui é o esboço geral para explicar eles, mas eu não vou explicar tudo a vocês, porque eles são membros exclusivos, então eu só tô dando uma espinha dorsal para vocês entenderem. A causa da depressão tem 4 causas. Tem a genética, que é 30%, tem alguns alimentos que se ingere, por exemplo, açúcar demais, drogas, remédios, que também fazem acontecer a depressão. Tem o estresse, eventos estressores, por exemplo, essa pandemia é um evento estressor. E tem o cérebro, que é a queda de dopamina, serotonina e noradrenalina. Mas isso está explicado aqui na aula deles.
E a gente tem depressão, a gente tem 4 influências da depressão: no humor, no pensamento, no físico e no social. Aí eu não vou explicar tudo, vocês vão ficar sem, porque lá eles, como membros exclusivos, como eles são membros exclusivos, eles têm direito a ter esse material que vocês não são membros exclusivos. Essa live eu só estou fazendo para explicar algumas coisas. Aqui no DSM-5, se você botar na internet, no portal Cielo ou no Google Acadêmico, portal acadêmico, a depressão aqui no DSM-5, ela está na página 155, o transtorno depressivo. Então, estão todos os critérios explicando aqui no DSM-5. Isso aqui é a Bíblia da psiquiatria. Nós, psicólogos, nós, psicanalistas, nós não podemos dar diagnóstico. Nós não podemos o paciente chegar e a gente dizer que ele tem transtorno depressivo. A gente tem que trabalhar em parceria com os psiquiatras, porque hoje a gente trabalha com a interdisciplinariedade. A gente não trabalha psicólogo, psicanalista, eles não estão habilitados a usar o DSM-5. DSM-5 é a Bíblia dos psiquiatras. Mas isso não impede que eu explique aqui na live o que é o DSM-5. Olha aqui, essa é a live o material que eu vou entregar, tá vendo? Olha só, eles levam esse material para casa. Então, é praticamente uma aula que eu ministro. Gente, cheguei quase agora, tô super cansada. E aí tô falando acelerada porque eu sei que daqui a pouco eu já tenho que ir pra live lá no canal de YouTube, mas é uma oportunidade. E quantas pessoas estão vivendo uma tristeza achando que é normal ter aquele humor triste, só que o humor triste que dura mais de 2 semanas, constante, não um dia você tá triste, fica 3 boas, depois fica triste de novo. Não, não é isso. Se você tem um humor que tá triste por mais de 2 semanas, já é um sintoma sério. Também quando você perde o colorido da vida. Quando a vida não fica mais pink, a vida fica cinza. E geralmente as pessoas que estão caminhando para a depressão, elas têm uma forma de olhar o mundo diferente, elas ficam mais pessimistas, elas se isolam, elas não vão para a solitude, elas vão para a solidão. Elas têm dificuldade de interagir com as pessoas. E a gente não pode confundir também, porque no transtorno bipolar, que também é um transtorno do DSM-5, a pessoa tem a fase da mania e da depressão. Porque às vezes a gente acha, não, mas ela ficou eufórica. Mas dentro do transtorno bipolar, na época do Freud é aqui, ó, a obra da Imago. Na época do Freud, tanto que ele dava o nome de psicose maníaco-depressiva, de tão grave que era. Então, dentro do transtorno bipolar, tem a fase da mania, da hipomania, que a pessoa fica muito eufórica, e ela tem a fase de depressão. Só como os polos não são marcados assim, 2 semanas. Às vezes a pessoa fica na euforia 6 meses, fica na depressão 3 meses, não é um tempo exato. E transtorno bipolar não é piti. Eu canso de ouvir as pessoas falando, fulano tá com transtorno bipolar, ele é instável. Não, ele é instável. Muitas pessoas imaturas, elas são instáveis, porque transtorno bipolar é uma doença seríssima, como a depressão. A depressão é a segunda doença que mais tira a vida das pessoas no mundo. A primeira são problemas do coração e a segunda são problemas depressivos. Ela tira a vida porque a pessoa vai perdendo o sentido da vida. A pessoa vai perdendo o prazer pela vida. E como ela vai perdendo o prazer pela vida, o que acontece com ela? Ela não tem vontade de mais fazer nada. Vou ler aqui um slide que está aqui do DSM-5. O transtorno do humor, do Manual Estatístico dos Transtornos Mentais 5, caracteriza por angústia, desânimo, rebaixamento do humor triste, pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Então, a gente tem que acordar para a vida. Se hoje não dá mais tempo de você se tornar membro do canal de YouTube, você pode se tornar para o mês que vem, para junho, porque nós vamos ter 2 lives, todo mês tem 2 lives. Aí as lives do mês que vem eu vou falar dos neurotransmissores, vou explicar a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina, vou explicar o citocina, que escreve ou com X ou com S, vem com C, que é esse hormônio que a mulher produz na hora do parto, mas isso não quer dizer que existe instinto maternal. Eu vou explicar sobre os hormônios, porque hoje a gente tem que entender. Eu estou fazendo já
uma segunda pós em neurociência, onde eu estou aprendendo mais coisa, porque neurociência é uma ciência e é muito sério. Eu fico vendo a necessidade, eu já fiz a da PUC, neurociência do comportamento, e agora eu estou fazendo uma outra para aprender mais, porque eu vejo a necessidade de aprender sobre neurociência, porque é o saber do futuro. E como eu estou estudando muito essas coisas da neurociência, tem um professor que está dando aula explicando exatamente a diferença de empatia e alteridade. Tanto que as dinâmicas desse mês, dos grupos de terapia que eu tenho no Instituto Cássia Rodrigues, eu estou falando da empatia e alteridade. Empatia, nós temos 3 tipos de empatia: a emocional, a cognitiva e a do neurônio espelho. E a alteridade é você ter o outro, mas sem sentimento. Porque muitas pessoas não conseguem entender: fulano é rico, fulano tem carro, fulano tem marido, ele tá depressivo? Como que pode se ele tem tudo? Mas depressão não é porque você tem tudo, sabe? E senão todos os pobrezinhos de classe C, D e E todos seriam depressivos, porque eles não têm nada, então tá ok, pode ser depressivo, mas não. Depressão não tem nada a ver com status social, depressão não tem nada a ver com você ter um bom marido, uma boa esposa, você ter bons filhos, você ter bom emprego. Depressão tem a ver com aquilo que você não dá conta de enfrentar na sua vida. Tem um mecanismo de defesa que eu gosto muito de explicar. Quando você adoece, é uma forma de defesa, é um mecanismo de defesa que você tem, que você não tá, para você não surtar, muitas vezes você adoece. Esse é saber da psicanálise. Eu estou explicando de uma forma bem do senso comum para vocês entenderem. Então a depressão é uma forma que você achou um local bem confortável, achou inconscientemente, tá, gente? Não estou falando que achou conscientemente, que a pessoa vai para lá e fala: eu quero ficar depressivo. Óbvio que não. Óbvio que não acontece assim. A pessoa não consegue perceber. Então ela viveu um estresse muito grande. Ela está vivendo essa... Olha, o que nós estamos vivendo? Quantas pessoas não estão dando conta de viver esse momento da pandemia que a gente está vivendo? Muitas pessoas não estão dando conta. Muitas pessoas não estão sobrevivendo. As pessoas estão sobrevivendo, as pessoas não estão vivendo. Então, eu percebo que isso falta muito dentro das pessoas, esse autoconhecimento. Saber exatamente quem é a pessoa. Porque quanto mais a gente sabe quem a gente é, por isso que eu sempre indico livros. O livro é uma forma de você abrir sua mente para as coisas da vida. Nós vamos começar agora as aulas terapêuticas, o módulo 2 das aulas terapêuticas, onde nós vamos explicar aqui do DSM, que DSM, gente, tô com DSM na cabeça, das fases psicossexuais do Freud. Nós vamos explicar que pessoas que ficaram fixadas na fase oral, elas têm uma probabilidade de uma melancolia muito grande, e essa melancolia, se ela não tratar, esse humor melancólico, não aquele humor mais alegre, feliz, ela tem um humor melancólico, ela já tem uma baixa de energia. Então qualquer perda que essa pessoa viva, ela pode entrar no estágio de depressão. E depressão é uma doença, gente, apesar de acometer o cérebro, apesar de você perceber que não tem muitos exames que possam fazer, exceto os exames de medir as cintilografias para ver as quedas dos neurotransmissores, que são 3, dopamina, noradrenalina e serotonina. Serotonina do prazer, do bem-estar, dopamina da energia, noradrenalina, aquela que te dá, a serotonina que te dá tranquilidade. Então a pessoa perde essas 3 características, e nós temos que ter essa sabedoria, porque às vezes a pessoa não se percebe, e aí você tem que ser você da família que vai ajudar a pessoa a fazer ela procurar um psicólogo e um psiquiatra. Eu sugiro no primeiro momento procurar o psicólogo, porque muitas vezes não é depressão, muitas vezes a pessoa só está vivendo uma tristeza, e tristeza é completamente diferente de depressão. Dentro da depressão tem tristeza, mas nem dentro de toda tristeza tem depressão. Então a gente tem que entender essa diferença. E uma outra coisa que eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. É comum achar que depressão é apenas uma tristeza mais profunda, algo que pode desligar com pensamentos e atitudes positivas. Mas não, tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações, frustrações que a vida nos coloca. Esse período costuma exceder, não pode exceder a 6 a 8 semanas. Então, se você tá triste há 6 semanas, são 1 mês e meio, ou há 2 meses, você tem que ir correndo procurar um psicólogo para ele te ajudar e ele te orientar qual o tipo de comportamento você vai ter que fazer. E a gente não tem que ter resistência de tomar os remédios para depressão, que nós hoje temos, tanto que no final da live eu deixei
para eles levarem para casa dos membros exclusivos todos os farmacos, que as pessoas têm que ter consciência disso, porque existe hoje remédios que ajudam a pessoa a produzir aquilo que ela não está conseguindo produzir naturalmente. Só que os remédios da depressão, eles não são tarjas pretas. As tarjas pretas são SOS. Por exemplo, o clonazepam é o SOS, o mais vendido no Brasil, mais do que remédio anticoncepcional. E ele é extremamente, ele torna a pessoa dependente daquele remédio. E ele é um remédio para usar no máximo em um mês, e tem gente que está usando há 3 anos, 5 anos, 6. Se seu psiquiatra te indicar esse remédio, você fala, não, eu não quero um benzodiazepínico, eu quero um remédio que seja de tratamento, as tarjas vermelhas que são de tratamento. Então, nós temos que ter essa característica de procurar ajuda, e não adianta fazer do Facebook seu divã analítico, porque ninguém está nem aí para você. Por mais que você pense, as pessoas não estão preocupadas com a sua dor. A única pessoa que pode estar preocupada com a sua dor é você mesmo. Então você tem que buscar ajuda. Tem um grupo de terapia que começa no dia 10 de junho, terapia de grupo, que só está com 2 vagas. E você vai ter que... É 450 por mês, e você já paga os 8 meses. Por que, Cássia? Você é uma mercenária? Por que você já está cobrando os 8 meses? Porque essas pessoas, elas querem mágica. Elas querem que você pule, dê para ela 3 passinhos mágicos para lá e para cá, e a vida dela muda. E nada muda instantaneamente. Eu não acredito em mágica. Eu não acredito que uma pessoa que tem 40 anos, está vivendo uma depressão há 6 meses, 2 anos, está vivendo um transtorno de ansiedade, ela tem uma síndrome do pânico, ela está vivendo uma dor que ela não consegue mais sobreviver dentro dela. Aí ela acha que assim, magicamente, ela vai poder simplesmente mudar em 2 sessões. Óbvio que não. Leva tempo para entrar uma dor no emocional, mas leva tempo para sair também. É óbvio que não vai levar 40 anos, mas também não vai ser em 3, 4 sessões. Então, por isso que eu já cobro de forma antecipada os 8 meses. Não é para qualquer pessoa fazer, é para quem quer, sabe? Igual algumas pessoas falam, cara, seu curso é caro demais. Ué, mas não precisa estudar comigo. Tem zilhões de escola no Brasil que você pode fazer psicanálise. Mas eu tenho um produto excelente, que é um produto que eu estudo, um produto que há 25 anos que eu estou aprendendo as coisas, é o valor que eu dei ao meu produto. Tem Louis Vuitton, tem Chanel e tem a loja lá a 25 de março. Você pode escolher, e óbvio, entre todas, sabe? Entre todas. Então, nós temos que ter essa característica de perceber essas coisas. Se a gente não perceber, a gente não vai sair do sintoma. Então, eu quero dizer para vocês que se nós não rapidamente buscarmos ajuda, a gente vai cada vez piorar mais. A dica que eu dou: vem fazer análise, faça com quem você quiser, você não precisa fazer comigo. Eu, nos grupos de terapia, eu trabalho psicoterapias breves, com abordagens psicanalíticas, aproveito muito a teoria da Vera Lengrube, do efeito carambola, da coesão grupal, eu trabalho muito a experiência emocional corretiva, mas eu uso muito as técnicas e teoria da psicanálise, porque não dá para você ajudar uma pessoa sem fazer ela mergulhar dentro do inconsciente dela. Eu acho impossível você fazer uma análise com a pessoa sem mostrar para ela que tudo dela tá lá no passado. Tudo dela tá no passado da criança. Aquela criança que recalcou, que reprimiu as suas questões e não deu conta. Geralmente são pessoas que têm um superego punitivo, e o superego é o superego dos pais. Temos também a nova turma de psicanálise que começa em junho. Não existe nada mágico que melhora as pessoas. Os remédios, eles só fazem 30%. 70% é análise, 70% é você descobrir por que você entrou nesse humor, pensamento, nesse aspecto social, e no seu físico teve baixa de energia. Não existe remédio mágico, não existe lavanda mágica, não existe comprimido mágico. O remédio, ele ajuda você a ter uma força, ajuda você a ter uma força de sair do local imediato, mas ele não faz mágica, nem a análise faz mágica, porque o psicanalista, ele vai ser aquele que você vai transferir para o psicanalista as suas demandas, e o psicanalista vai devolver para você pensar, porque nós somos o que nós somos pela nossa construção psíquica, por tudo que aconteceu ao longo da nossa vida. Então a gente tem que ter esse entendimento, porque se a gente não tiver esse entendimento, não adianta, porque a gente não vai sair do lugar. Então,
corre lá, hoje vai ter live exclusiva agora 20 horas, de 20 a 21h30, live exclusiva no canal de YouTube, onde você vai estar, se você for membro. Se você não é a live aberta para todo mundo, é uma live para membros, mas dá tempo de você entrar na live de junho, sabe? Se você quiser se tornar membro para a live de junho. Em junho nós vamos falar sobre empatia. Por que que o mundo tá cada vez mais... Se empatia é algo que é estrutural, que é algo que é da pessoa, se está realmente dentro da construção da pessoa. Vamos explicar a diferença de alteridade. Já dou dando a palhinha para você que alter é o outro. Só que a empatia você sente pelo outro. A alteridade você não sente, mas você faz. Então essa vai ser as lives. Vai ser uma live de junho, eu vou falar de neurotransmissores, e a outra eu vou falar de empatia. A importância de nós desenvolvermos empatia. Ó, segura aí. Nas aulas que eu tenho feito, a pós da PUC falou muito que a empatia é algo que faz gerar em você aquilo que eu já expliquei para vocês, no sistema de recompensa, no pré-frontal, faz gerar em você gratidão, faz gerar em você sensação de bem-estar. Então eu vou explicar isso que eu aprendi na pós que eu fiz de neurociência, eu vou explicar a vocês nas lives exclusivas para membros, tá? E se você quer ser um aspirante de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, o WhatsApp para você falar com Débora pelo WhatsApp é 27 99 505 1960. Dá tempo de você ainda ser um aluno da turma que começa em junho. Nós estamos com poucas vagas, mas ainda dá tempo de você, porque esse ano não vai abrir outra turma. Essa é a turma desse ano de 2021. É uma oportunidade de você ser um aspirante de psicanálise. Mas para ser aspirante de psicanálise, para estar nesse percurso analítico, que a psicanálise é isso aqui, ó. É um percurso analítico, é um tripé, onde você vai fazer... Porque não existe psicanalista sem aprender a teoria do Freud, porque o Freud é o tronco da psicanálise, aprender a teoria do Lacan, da Melanie Klein, do Bion, do Winnicott, das correntes americanas e do discípulo desses, do tronco e dos galhos da psicanálise. Que aí a gente tem o Winnicott, Otto Fenichel, a gente tem o Davi Moldavsky, que eu estou fazendo meu doutorado em psicologia com abordagem psicanálise na Argentina, e a minha abordagem, minha tese de doutorado, eu vou usar o Meta-DL, que é do Davi Moldavsky, que é um dos discípulos de Freud. Então, não discípulo que conviveu. Eu também sou uma discípula de Freud. Então, a psicanálise funciona pela teoria, a psicanálise funciona pela análise, entrar em análise, e a psicanálise funciona depois por você ter seus pacientes. Então a psicanálise é um percurso analítico. A psicanálise não é um curso. Você não vai receber um diploma de psicanálise. Não existe isso. Quem dá para você um diploma está te prometendo charlatanismo. A psicanálise se constitui pelo percurso do aspirante psicanálise. Não é um diploma igual uma graduação, igual uma pós-graduação. A psicanálise é um percurso. Busque entender isso para você não ser enganada. Por isso que não existe psicanálise pelo MEC. A psicanálise não é regida pelo MEC. Ela é uma formação livre, mas você tem que ter uma experiência acadêmica muito grande, porque você estuda muito. E nós temos as aulas terapêuticas que começa também agora, mais 8 meses, onde eu, Alexandra e doutora Leila, doutora Alexandra e doutora Leila, vamos ministrar sobre a mudança que as pessoas esperam tanto. Então, mas vai lá no site, institutocassiarodrigues.com. No site você tem todas as experiências que você pode... institutocassiarodrigues.com. Aí você lê tudo, não é de experiência, você lê tudo. Tem que correr que já tá na hora da live exclusiva para membros, tá bom? Beijo no coração. Se for possível, compartilha essa live com todo mundo. É uma oportunidade de a gente mostrar para as pessoas que depressão é uma doença muito séria, tá bom? E vem se tornar membro pro mês que vem, tá bom? Beijo no coração. Tchau!